O capítulo 15 de O Evangelho, segundo o Espiritismo, gira inteiro em torno de uma ideia central. Fora da caridade não há salvação. Ele explica que, para o espírito progredir e se aproximar de Deus, não basta crer, falar bonito ou ter um rótulo religioso. É preciso viver o amor em forma de caridade. O texto começa lembrando as palavras de Jesus sobre o juízo final, quando o Filho do Homem separa ovelhas e bodes. Ele não pergunta quem pertence a esta ou aquela religião, nem quem sabia mais de doutrina. O critério que Jesus apresenta é simples. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava doente ou preso e vocês me visitaram. Ou seja, o que define os benditos do Pai é a capacidade de enxergar o sofrimento do outro e agir. No fundo, o capítulo mostra que a salvação para o Espiritismo não é um prêmio mágico depois da morte, mas o resultado natural de uma vida de amor em ação. Quem ama se eleva. Quem é egoísta permanece preso à própria inferioridade. Em seguida, o capítulo recorda a parábola do bom samaritano. Aquele que é visto como estrangeiro e desprezado é justamente quem cuida do ferido à beira do caminho, gasta seu tempo e seus recursos para salvar uma vida. Jesus pergunta então, quem foi o próximo daquele homem? E a resposta é clara. Próximo é aquele que pratica misericórdia, não apenas quem fala em nome de Deus. Com isso, o Evangelho mostra que nosso próximo não é só quem pensa como nós, mas todo aquele que Deus coloca na nossa estrada, precisando de ajuda. Depois, o capítulo apresenta o trecho conhecido como o mandamento maior. Jesus resume toda a lei em 2 linhas. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Allan Kardec comenta que não se pode amar a Deus de verdade sem praticar a caridade com o próximo, porque tudo o que se faz contra o outro é, em última análise, feito contra o próprio Deus. Daí vem a síntese poderosa do capítulo. Se o amor a Deus passa obrigatoriamente pela caridade ao próximo, então todos os deveres do ser humano cabem na frase: fora da caridade não há salvação. Caridade aqui não é só esmola. É respeito, paciência, perdão, compreensão, ajuda moral e material, conforme as possibilidades de cada um. Na sequência, o Evangelho apresenta a famosa passagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, onde ele descreve a necessidade da caridade. Ele diz, em resumo, mesmo que alguém fale todas as línguas, tenha dons espirituais, conheça todos os mistérios, possua uma fé tão grande a ponto de transportar montanhas ou distribua todos os seus bens, se não tiver caridade nada é. Paulo também descreve as características da verdadeira caridade. Ela é paciente, bondosa, não tem inveja, não se orgulha, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No final, ele diz que permanecem 3 grandes virtudes: fé, esperança e caridade. Menos, mas a maior delas é a caridade. O comentário espírita destaca justamente isso. Paulo coloca a caridade acima da própria fé, porque a fé pode ser apenas uma ideia na mente, enquanto a caridade é o amor colocado em movimento. Além disso, a caridade está ao alcance de todos, do rico e do pobre, do sábio e do ignorante, de qualquer pessoa, de qualquer crença. Outra parte importante do capítulo compara a frase fora da caridade não há salvação com o antigo dogma. Fora da igreja não há salvação. Kardec explica que enquanto essa última exclui quem não pertence a um determinado grupo religioso, a máxima espírita inclui todas as criaturas. Não importa qual religião a pessoa professa, se ela vive a caridade, está no caminho de Deus. O texto lembra que dogmas exclusivos acabam alimentando separações, rivalidades e até ódio entre irmãos que muitas vezes são da mesma família, mas de crenças diferentes. Já a máxima fora da caridade não há salvação traz a ideia de igualdade perante Deus e de liberdade de consciência. Em vez de perguntar a qual igreja você pertence, pergunta: como você trata as pessoas à sua volta? O capítulo também comenta que dizer fora da verdade não há salvação seria igualmente perigoso, porque nenhum grupo humano possui toda a verdade. Somos todos aprendizes. A única condição realmente justa e acessível a todos é a prática da caridade. E na parte final, vem uma mensagem espiritual assinada pelo próprio Paulo. O apóstolo, reforçando o sentido profundo dessa frase, ele afirma que, na máxima fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque sob essa bandeira, os homens viverão em paz. No céu, porque os que a praticarem encontrarão graça diante do Senhor. Paulo compara essa máxima a uma coluna de luz guiando o ser humano pelo deserto da vida, indicando o caminho para a verdadeira terra prometida. Ele diz que nada expressa melhor o pensamento de Jesus nem resume tão bem os deveres do homem quanto essa frase. Por isso, o Espiritismo a adota como lema moral mostrando sei, como reflexo do cristianismo mais puro. A mensagem também chama atenção para um ponto essencial. Não basta deixar de fazer o mal,
É preciso fazer o bem. Evitar a maldade é uma virtude negativa, muitas vezes ligada à inércia. Basta não agir. Mas a caridade é uma virtude ativa. Exige vontade, movimento, decisão de se aproximar do outro para ajudar. Por fim, Paulo convida os espíritas a agradecerem a luz que receberam. Não porque só eles serão salvos, mas porque a compreensão do Espiritismo ajuda a entender melhor os ensinamentos de Jesus e, por isso, o verdadeiro espírita deve ser, acima de tudo, um verdadeiro cristão, reconhecido pelo perfume de caridade que espalha em torno de si, qualquer que seja a religião formal que alguém declare. Em resumo, o capítulo 15 nos lembra que não é a etiqueta religiosa que salva, nem o conhecimento, nem os fenômenos espirituais, nem as grandes palavras. O que realmente transforma o espírito é a caridade, o amor vívido, sentido e praticado, dia após dia, em gestos concretos. O amor vívido, sentido e praticado, dia após dia, em gestos concretos.